irmãs, muito bom dia para todos vocês. Mais uma vez sejam bem-vindos aqui nesse nosso canal Kardecizando e Palestras Espíritas, pequenas palestras espíritas. Hoje nós vamos falar de um sentimento que cada vez se dilui mais no tempo e no espaço. É a compaixão. Então eu pergunto, você tem compaixão para as pessoas? Você é uma pessoa que se condói do sofrimento de seu irmão? É uma pergunta que a gente deve fazer, né? Mas antes de começar, eu quero pedir a todos vocês, primeiramente, se inscrevam no canal, deem like, comentem, isso é muito importante para ajudar o crescimento do canal. Sobretudo, peço, assistam o vídeo até o fim e aquilo que vocês não gostarem, que acharem que não está de acordo, por favor, podem colocar lá nos comentários que a gente responde, tá, gente? A gente tem todo o prazer em responder todo mundo. Muito bem, então a história é sobre a compaixão segundo Jesus Cristo. Meus irmãos, todos os atos da vida de Jesus sempre foram e continuam ainda sendo permeados pela compaixão e pelo infinito amor que ele sente pela humanidade terrena. A própria vinda de Jesus aqui foi um ato de grande compaixão pela humanidade. A gente tem que perguntar, a gente tem que todo dia olhar para dentro da gente e saber se a gente tem compaixão das pessoas ou se nós temos uma compaixão seletiva. O que é uma compaixão seletiva? Às vezes você tem compaixão demais pelo sofrimento de um cachorro que está na rua, caído na calçada, cachorro doente, um gato, um passarinho. Você tem uma compaixão tremenda, você se derrama em lágrimas às vezes por ver isso. Faz tudo por aquele animalzinho, corre atrás daquele animalzinho, mas às vezes você não tem a mesma coisa com relação a uma pessoa que te pede uma esmola na rua. Quando a pessoa te pede uma esmola na rua, ou a mim, ou qualquer um, muitos de nós fazemos assim, não vou dar esmola porque isso vai gerar malandragem. E eu não estou nem aí para malandragem. Eu trabalhei, eu acho que todo mundo tem que trabalhar mesmo, eu vou ajudar, se tiver alguma instituição séria, eu vou ajudar. É assim que as pessoas falam. Mas por aquele cachorro, aquele gato, aquele animal caído ali, as pessoas, a gente vê muitas pessoas se condoendo de um jeito, gastam dinheiro para cuidar daquele animalzinho. Está errado isso? Não. Está errado não. Mas, por quê? Esses animais também são nossos irmãos inferiores. São filhos de Deus também, iguaizinhos a mim e a você e a todos nós. Mas essa compaixão não pode ser seletiva. Ela tem que ser extensiva a tudo e a todos, para que você esteja de acordo com o que Jesus nos ensinou. E vocês veem, por exemplo, todos os grandes precursores do Mestre Jesus também tinham grande compaixão pela humanidade, todos eles. E outros grandes espíritos que partiram depois do Mestre, certo? Todos aqueles que sofreram demais, foram vilipendiados em nome da boa nova do Evangelho, também deram prova desse sentimento. Então eles seguiram as pegadas do Mestre sobre essa questão de compaixão. Se vocês querem um exemplo, pegam lá na Bíblia de vocês e leiam lá Atos dos Apóstolos 7,51. Quando Paulo estava ali executando Estevão, o Estevão que estava sofrendo aquele vilipêndio horroroso, aquela agressão absurda por causa da ideologia de Paulo. Paulo era fariseu e não concordava com a ideologia do Cristo, a ideologia crística. Então, está dando para vocês fazer um entendimento aí? Seria como se Paulo fosse direita e Estevão esquerda, porque era cristão. Na hora que ele estava assassinando ali, o que Estevão falou? Ele falou assim: Senhor, eu vos peço, não lhes atribua esse pecado, não lhe atribua mais esse pecado. E em livros espíritas, tem um livro espírita chamado Paulo e Estevão que fala que naquele momento, o Mestre Jesus lá dos céus olhando aquilo, ele não olhava muito para o Estevão que estava sendo assassinado, ele olhava para o Paulo com uma grande compaixão. Olha vocês verem, ele tinha uma grande compaixão para aquele homem que estava ali fazendo aquele absurdo, assassinando um homem porque era cristão. Perceberam isso aí? E agora, será que nós temos esse tipo de compaixão? Então a gente tem que se perguntar, o que houve com esse sentimento tão nobre no coração dos seres humanos? Onde nós o perdemos? Será que já o perdemos ou ele está morto? Será que para perder é preciso que se tenha, né? Eu acho que nós temos compaixão seletiva, conforme eu já disse. Ou ele está morrendo dentro de nós, como um rio que vai morrendo aos poucos, graças à poluição, à falta das chuvas perenes. Um rio como o Rio Doce, ele vai morrendo lentamente, entendeu? Será que o sentimento de compaixão está morrendo lentamente dentro de nós?
Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Porque outra resposta para mim, diferente dessa, não há. Quando Jesus foi questionado sobre aquela questão de divórcio, ele falou claramente, não era para ser assim. Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Então, quer dizer, o ser humano, desde os tempos de Jesus, nunca teve compaixão por ninguém. Se tinha, era uma compaixão coletiva para aqueles da sua igreja, para aqueles da sua sinagoga, fariseu com fariseu, samaritano com samaritano, saduceu com saduceu, mas aquela compaixão ampla, geral e restrita ninguém tinha, né? E é por isso, meus irmãos, que eu falo assim, nós não podemos viver a nossa vida hoje usando Jesus como modelo, só para elogios. Jesus não precisa dos nossos elogios. Eu sei que ele é perfeito, ele é um modelo e guia que Deus nos deu para nos orientar na terra. Tudo isso ele também sabe. Então eu não preciso dos nossos elogios. Ah, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é bonito, que Jesus é isso e aquilo. Nada disso ele precisa. Ele precisa que nós o sigamos. Ele não é um modelo de perfeição, de amor que nos foi dado pelo Pai para ser seguido. Então nós precisamos pisar, meus irmãos, nas pegadas dele. Onde ele pôs o pé, é ali que a gente tem que pôr também. Entenderam bem? Onde o Cristo pôs o pé, é ali que eu e você e toda a humanidade também temos de pôr. Senão, não podemos nos atrever a dizer que somos cristãos, né? Conceituadamente, a compaixão pode ser compreendida como uma bondade, uma bondade assim, amorosa, dirigida a alguém que sofre, certo? Comum a todas as tradições religiosas, no Espiritismo, e encontramos ela bem representada na caridade. Na caridade, segundo Jesus, segundo o Livro dos Espíritos. Qual é o maior, o que significa caridade segundo Jesus? Qual o significado da caridade segundo Jesus? Amor para com todos, benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e, por último, perdão das ofensas. E Cristo deu o exemplo, né? Ele nos deu o exemplo, certo? Então está bem representado lá na pergunta 882 do Livro dos Espíritos. Qual é o sentido da caridade? Como a entendia Jesus? E ele deu provas disso, tá? Se concretiza na benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros. Hoje eu quero matar meu irmão só porque ele é de outra igreja, ou porque ele é de um partido político diferente do que o meu. Que indulgência é essa? Que benevolência é essa? Que caridade é essa? Que compaixão é essa? Eu aposto que você que hoje quer matar seu irmão por causa disso, domingo você vai no centro espírita, vai assistir as palestras espíritas, vai na sua igreja X, na sua igreja católica, na sua igreja evangélica, e vai lá cantar louvores ao Senhor. Mas você não põe os seus pés nas pegadas do mestre, e é isso que você precisa fazer. Então a grande preocupação de Jesus, como a gente está vendo aqui, é a redenção coletiva da humanidade. Nada o preocupou tanto como ver as pessoas caminharem sem rumo, sem direção, com tristeza, sem sentido, sem amor. Daí ele usar compaixão para com o ser humano. A compaixão, meus irmãos, a compaixão faz parte dos atributos de Jesus. Entendeu? Faz parte. Estava nele, plena compaixão. Jesus atendia a todos sem perguntar nada. Quando alguém pediu uma esmola, se alguém pedisse uma esmola a Jesus, ele não falava assim, ó, não vou te dar essa esmola porque você é malandro, e isso não vai te incentivar a trabalhar, você vai querer viver na malandragem. Ele não falava nada disso, ele ajudava. Mateus 14, 13, 2, olha lá quem está. Diz o seguinte, quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, ele teve compaixão deles e curou seus doentes. Ele não perguntou assim, olha, eu vou te curar aqui, mas não devia te curar não, porque você é um beberrão, você bebe cachaça, você é isso, você é aquilo, e é por isso que você está doente. Vou te curar agora, tá? Mas só dessa vez. Ou então, nem vou te curar. Jesus nunca fez nada disso. Ele chegou e curou a todo mundo. Ele teve compaixão e não perguntou pelos pecados de ninguém, pois ele sabe do que somos formados, que nós somos do pó. E pó aqui, para nós, espírito significa fluido cósmico universal. Pedro dirigiu-se a Jesus, perguntou a Jesus, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7? 7, Senhor? Ele estava achando que 7 era bastante, né? Lá em Mateus 18, 21, 22, Jesus falou assim, não, eu não te digo 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 seria 490 vezes, né? Quer dizer, Jesus deve ter perdoado 1 milhão de vezes, né? Porque a vida dele foi sofrendo vilipêndios e agressões de fariseus que
não tinham amor no coração, não tinham compaixão por nada e não entendiam e o levavam para a cruz. Quantas chicotadas Jesus levou daquele salão de julgamento lá de Anás, Caifás, aquela turma de gente boa do passado? Quantas chicotadas ele ter levado, fora a coroa de espinho? E o que ele fez? Por isso, quando ele estava olhando para Estevão, que estava sendo assassinado por Paulo, ele tinha compaixão por Paulo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele sabia que o que era de Paulo estava guardado. Ele teria um grande trabalho pela frente. Muito embora Paulo foi depois o expoente máximo do Evangelho, ainda assim ele foi decapitado. Sabe por quê? Por algo chamado lei de causa e efeito. Ele decapitou a muitos. E mesmo tendo se arrependido, tendo se convertido, a lei de Deus se cumpriu. Claro que não se cumpriu com tanta, eu diria assim, com tanta violência que os ofendidos por ele esperariam, ou que nós esperamos, né? Porque depois ele distribuiu o quê? Amor no coração. Ele entendeu o amor do Cristo e passou a distribuir o amor. A compaixão do Cristo também, meus irmãos, está lá em Mateus 5,7, quando ele fala sobre a questão da misericórdia. Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Percebeu? Então, meus irmãos, o contrário da compaixão é a indiferença, a frieza, a insensibilidade, a apatia, a impassibilidade, a desatenção, a distância, tá? O distanciamento. Entenderam isso? Isso é compaixão, certo? Ou melhor, isso é o contrário da compaixão. A compaixão é a proximidade. Você aproximar dos seus irmãos, você se sensibilizar com os sofrimentos dos irmãos, você ter empatia com todas as pessoas, você não ser desatento com as pessoas, e quando você tiver a oportunidade de ajudar, não pergunta não, não critica não. Se você não gosta de dar R$1 para ninguém porque acha que a pessoa vai usar droga, não dê, mas sai caladinho, sai de fininho, não ofenda mais as pessoas, mandando trabalhar, mandando procurar serviço. Entenderam isso aí, meus irmãos? Isso fere a alma da pessoa muito mais. Eu fico por aqui, agradeço a todos vocês por terem assistido, peço que assistam até o fim, mais uma vez. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, mais uma vez, fiquem todos com Deus.